Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 6, versículo 30. Aleluias. Te peço para que você se coloque diante da presença de Deus com o coração aberto nesta manhã, que Deus vai falar contigo. Em nome de Jesus. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Acharam? Amém? Vamos lá então. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhe: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que ele, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos seus lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E lhes disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhes darmos de comer? E ele disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E havendo eles disseram: Temos 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidas de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomaram ele os 5 pães e os 2 peixes. Levantou, olhou ao céu, abençoou e partiu os pães. E deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, nós estamos na Tua presença, louvando o Teu nome, Pai. Este é o momento da Tua palavra, Senhor amado. Quando uma palavra, Senhor, ela é planejada no Teu coração, nós sabemos que ela vem para a Tua igreja para abençoá-la, Pai. E nesta manhã não vai ser diferente, porque nós sabemos que a Tua palavra ela é viva e eficaz. Que esta palavra venha, Pai, alimentar o Teu povo nesta manhã. Que esta palavra, Pai, venha trazer enriquecimento espiritual para o Teu povo. Eu peço a Ti, ó Deus, que pela unção do Teu Espírito Santo, nós sejamos usados, ó Pai, nesta manhã, tanto para falar quanto para ouvir. Que o Teu Espírito Santo possa estar presente no nosso meio e que nós possamos sentir a Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu te peço, ó Pai, fale conosco através da Tua palavra e que ela não volte vazia e que nós possamos sair daqui, Pai, cheios do Teu poder e das Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos dê um dia abençoado e fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto que todo mundo conhece, né? É um texto bem conhecido da Bíblia. Muito já se foi pregado a respeito disso, existem canções a respeito disso aqui. Mas o relato é muito simples. Jesus Cristo estava pregando para o povo, como de costume, ele sempre fazia isso, né? Todo o seu ministério foi baseado nisso. E ele curava, ele ensinava. Estava já há muito tempo fazendo isso. Ele falou: olha, vamos para algum lugar para a gente poder descansar um pouco, porque a gente está indo e vindo há muito tempo e a gente precisa descansar, precisa comer. E eles pegaram um barco e saíram. As pessoas perceberam que Jesus estava saindo de barco, indo de um lugar para o outro, no mar da Galileia, e ele estava andando ali. As pessoas viram ele, reconheceram ele e já começaram a correr a pé, rodeando pela cidade, sabiam onde ele ia chegar, e eles foram a pé e chegaram primeiro que Jesus. Quando Jesus chega no outro lugar para descansar, já está toda aquela multidão novamente, querendo ouvir ele a falar.
E ele olha para as pessoas e ele tem uma certa compaixão daquelas pessoas. Ele olha aquelas pessoas como ovelhas perdidas que não têm pastor. Pessoas que estavam ali necessitadas buscando algo. E ele começa a ensinar novamente as pessoas, a falar com as pessoas. E em um determinado momento os discípulos chegam e falam assim: Senhor, já faz muito tempo que nós estamos aqui, o lugar é deserto, as pessoas devem estar com fome, mande elas embora para que elas vão comprar o pão, para que elas vão se alimentar, porque não temos aqui nada para oferecer. O Senhor disse: mas não tem pão para dar para eles? Filipe disse assim: olha, mas nós temos 200 dinheiro, isso não dá para nada, se a gente for comprar pão não vai dar. E aí ele olha para André: o que nós temos aí? André fala para ele: tem um menino aqui que tem um cesto com 5 pães e 2 peixes. Aí o Senhor fala assim: manda sentar todo mundo, e de 100 em 100 grupinhos de pessoas. E eles fizeram assim, e Jesus Cristo pegou ali os pães e os peixes e começou a encher os cestos. Antes disso ele abençoou, deu graça e começou a encher os cestos. Falou: pode servir o povo. E os discípulos começaram a servir o povo, irmãos, e não acabava mais. E eles foram servindo. Ou seja, a gente conhece esse texto como a multiplicação dos pães, né? E o Senhor foi multiplicando os pães e todos foram se alimentando. E ele alimentou mais de 5.000 pessoas. Ali 5.000 homens, fora crianças, mulheres, tinha muita gente. E quando todo mundo já estava farto de tanto comer, ele ainda fala assim: pega agora o que sobrou e coloca em cestos. E eles pegaram o restante e começaram a encher os cestos, e ainda sobrou 12 cestos cheios. E todo aquele povo foi abençoado. As maravilhas de Deus sobre a nossa vida, irmão, muitas vezes a gente não consegue nem mensurar. A gente muitas vezes não consegue nem entender as coisas que Deus faz na vida do homem, aquilo que Ele é capaz. Muitas vezes nós não acreditamos nisso. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que se você abrir o teu coração e você entender o propósito dessa palavra, o Senhor vai derramar bênção sobre a sua vida. E aqui, irmãos, é mais uma pessoa que está em cima desse púlpito falando para você: se você acreditar no Senhor, Deus vai derramar bênção sobre a sua vida. E quantas vezes nós ouvimos isso na igreja, irmão? Quantas vezes nós ouvimos isso? E nós não nos atentamos que isso é uma verdade. Isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Então o que Deus tem preparado para você talvez é um dia de muitas bênçãos e você talvez não saiba. Talvez Deus tenha preparado para você dias abençoadores que você ainda não sabe, mas Ele está enchendo o cesto para te oferecer. Então que essa manhã seja um dia para que você entenda que Deus, Ele é um Deus de abundância. Ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Deus, Ele é sempre mais. Jesus Cristo, Ele é sempre mais do que tudo que nós pensamos. Quando Ele nos dá alguma coisa, Ele nos dá uma medida sacudida, irmãos, recalcada. Você sabe o que significa isso? Quando a gente vai encher um saco de alguma coisa, e a gente sacode para aquilo que está dentro do saco ele se acomodar, e depois a gente bate para poder encher mais. É assim as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E Jesus Cristo está aqui nesta manhã para te oferecer isso, mas você tem que acreditar. E que se você acreditar, Deus vai pegar a bênção do cesto dele, vai colocar as bênçãos e vai bater, e vai sacudir, e vai colocar mais, e vai bater de novo, e vai sacudir, e vai colocar mais bênção. Mas pobre coitado de mim, eu não consigo acreditar nisso, irmão. Talvez alguém tenha pensado isso. Os meus dias são tão difíceis, irmão, que é difícil eu acreditar nisso. Todo o objetivo da palavra do Senhor dentro da casa dele, e mesmo quando você pega a Bíblia para ler, é para dizer para você que você tem bênçãos de Deus, que basta você acreditar. Eu sei que é difícil, irmão. E nesta manhã, eu acredito e eu creio que Deus tem bênção. Não sei se é para uma, para duas, para três, para 4 pessoas, para todos vocês, mas Deus, Ele tem bênção. Se você começar a acreditar nisso hoje, talvez a bênção não seja exatamente hoje, mas a partir de hoje começam a se mover os cestos na sua vida para se encher de bênção. Comece a pensar daqui para frente. E nós
Para pregar uma palavra como essa, nós poderíamos usar vários personagens aqui. A gente poderia falar simplesmente de Jesus, a gente poderia falar de Filipe, a atitude dele, a gente podia falar de André, a atitude dele. A gente poderia pregar sobre o menino que se disponibilizou em entregar os seus 5 pães e os 2 peixes ali para que fosse feito o milagre. Nós poderíamos escolher um personagem dentro dessa história para trazer uma mensagem. Mas o personagem que eu quero apresentar para vocês nessa manhã, diante dessa mensagem, esse personagem é a multidão. Então não quero falar de André, de Filipe, do menino do peixe lá e do pão, eu quero falar da multidão. Eu quero que você entenda qual que é o sentido dessa multidão que estava diante de Jesus. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã, e é isso que o Espírito Santo vai falar com você. Onde eles estavam, irmãos? A gente começa a perceber algumas coisas na vida do crente quando a gente olha assim, aonde ele estava. A gente começa a perceber coisas na nossa vida quando nós nos deparamos com as coisas. Aonde é que eu estou? Você olha muitas vezes para a vida do crente e você olha para ele e você olha assim, aonde é que ele está? Essa manhã existem muitas perguntas a serem respondidas. Aonde a multidão estava? Estava do lado de quem, irmãos? Estava buscando a quem? Quem? A multidão estava do lado de quem? Irmãos, vocês estão muito fraquinhos, vocês não tomaram café da manhã? Eles estavam com quem? Hã? Demorou, irmãos. Rapaz. A multidão estava com quem? A multidão estava com quem? Jesus. Irmão, larga a mão de ser bobo, a gente sabe que ele estava com Jesus. Estava com quem mesmo, irmãos? Mas até que enfim. Uma multidão que se coloca à disposição para ir atrás de Jesus. Quando Jesus atravessa o rio de barco, eles falam, nós vamos atrás dele, e eles correm a pé, atravessam, sei lá, eles dão uma volta lá, ou vêm das outras cidades, de alguma forma eles ficam sabendo, eles começam a correr a pé, porque eles querem estar do lado de Jesus. Aquelas pessoas estavam buscando algo, elas não simplesmente queriam encontrar Jesus, mas elas queriam algo de Jesus, porque elas sabiam, irmãos, que onde elas estavam não tinha nada para oferecer para elas, mas elas sabiam que se elas corressem para o lado de Jesus, elas sabiam que se elas fossem buscar Jesus, Jesus tinha respostas que elas precisavam. Então no momento em que a multidão se encontra apenas como multidão, não acontece nada. Muitas vezes é o que acontece nós como igreja, nós somos apenas uma multidão dentro de um templo, numas cadeiras espaçadas, onde a gente não sabe nem o que está fazendo, e a gente é apenas uma multidão. Eu já preguei sobre isso aqui outras vezes. A diferença é quando essa multidão, ela se coloca em disposição para entrar na casa do Senhor, para estar na presença de Jesus. Eu falei na quinta-feira sobre Marta e Maria a respeito de Lázaro. Quando Lázaro estava enfermo, eles mandaram buscar quem? Mandaram buscar Jesus. Quando Jesus chega, ela fala assim para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí ele encontra com Maria, Maria fala a mesma coisa para ele, olha Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Marta e Maria sabiam em quem eles confiavam. O personagem dessa história, que é a multidão hoje, ela sabia de alguma forma o único recurso que elas tinham, que era Jesus. Naquela época, as pessoas precisavam se deslocar para encontrar com Jesus. Marta, Maria mandou buscar, outro foi atrás de Jesus, outro foi falar com ele, a multidão atravessou a cidade para ir falar com Jesus, eles tinham que ir fisicamente atrás de Jesus. Mas Jesus, na sua palavra, ele diz o seguinte, eis que estarei convosco todos os dias. Jesus, ele não está mais fisicamente aqui, mas em espírito, através do Espírito Santo dele que ele nos deixou, ele está presente neste lugar, irmão. Se você é uma multidão hoje, que veio dentro desta igreja, e não parou para pensar,
O que eu vou fazer lá? Ou você agiu simplesmente como um robozinho, acordou, vestiu a roupinha, pegou o carro, veio para a igreja, que nem um robozinho programado, para todo domingo estar aqui. Talvez você não tenha parado para pensar, o que eu vou fazer na casa do Senhor hoje? Se você pensou dessa forma, infelizmente, irmão, você faz parte de outra multidão. Mas se você acordou de manhã e falou assim, eu vou lá servir ao Senhor. Ah, irmão, mas eu só vim na igreja e sentei no banco e fiquei ouvindo. Não, irmão, você já está servindo a Deus. Se você levantou entendendo o propósito de você estar aqui, você está servindo a Deus. E você veio aqui com esse propósito de multidão que serve a Deus, de multidão que busca ao Senhor, de pessoas que se juntam para falar do Senhor, de pessoas que se juntam para receber as bênçãos do Senhor. Então você nessa manhã é um bem-aventurado. Quando você se coloca neste lugar como uma multidão que busca Jesus Cristo, e eu creio que Ele está aqui nessa manhã, Ele olha para mim, olha para você. Como é que Ele olha? Ele olha para um e fala assim, esse daí está parecendo uma ovelha que não tem pastor, está perdido. Estou falando de perdido, de ir para o inferno não, viu, irmãos? De perdido, não sabe nem o que está fazendo dentro da igreja. Veio como robozinho, até agora está aí como robozinho. Mas o Senhor também olha para você e olha para o outro e fala assim, esse meu crente, ele está aqui e ele tem um pastor que comanda ele. Ele sabe o porquê ele está aqui e esse eu vou abençoar nesta manhã. A esperança é que até o final dessa palavra você deixe de ser o robozinho e passe a ser essa multidão de pessoas que vão ao encontro de Jesus. E não pessoas que vão ao encontro da igreja, mas as pessoas que vão ao encontro de Jesus. E dentro dessa multidão, irmãos, a gente se identifica com elas de alguma forma. Por exemplo, eu me identifico com essa multidão, porque eu olho assim e falo, o que eu preciso? Quem eu vou buscar? Onde eu vou encontrar? Você se coloca às vezes nessa situação, igual a multidão, especificamente dessa multidão que busca Jesus. Você sabe o que você precisa. Eu não sei o que você precisa, irmão, mas você sabe o que você precisa. Aí você também sabe aonde encontrar. Mas talvez você não sabe o que tem que fazer. Então muitas vezes eu me identifico com essa multidão. Eu sei o que eu preciso, eu sei aonde está Cristo, eu sei como falar com Ele, eu sei onde encontrá-lo, mas às vezes a minha disposição ela é tão pequena que eu não sei o que fazer para me encontrar a bênção de Cristo sobre a minha vida. Quem aqui está disposto, irmãos, a encontrar com o Senhor Jesus nessa manhã e sentir a diferença dele sobre a sua vida? Levanta a mão se você está disposto. Você vai deixar de ser aquele robozinho programado para estar todo domingo na igreja. Você vai ser a multidão que busca ao Senhor e sabe por que está vindo aqui. Em outra pregação nós já falamos sobre isso. Você levanta de manhã e fala, eu sei o porquê eu vou na igreja, eu sei o que eu preciso, eu sei em quem que eu vou buscar, eu sei aonde encontrar. E eu vou estar à disposição para fazer algo para encontrar e estar na presença do Senhor. Irmãos, eu estou batendo na tecla isso aqui. Na mesma tecla. Saiba o teu lugar de cristão nessa terra. Se você não se identificar com uma multidão que busca Jesus todos os dias, irmãos, fatalmente você vai perecer.
Quantas e quantas pessoas nós vemos desistir no meio do caminho porque não encontrou o real motivo de estar na presença do Senhor. E estar na presença do Senhor não significa somente receber bênçãos, mas simplesmente o fato de estar na presença dEle. Bato nessa tecla, bato nessa tecla. Quem está disposto, irmãos, de verdade? Eu não sei como que você acordou nessa manhã, se você estava programado para vir, se você veio porque se realmente você queria. Mas de uma coisa eu tenho certeza, irmãos, você vai sair daqui diferente. Porque às vezes é assim, a palavra dá o puxão de orelha, você vai sair daqui com a orelha esquentada, mas você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui diferente, porque a multidão se encontrava com Jesus e elas saíam diferente quando ela encontrava com Jesus. Irmão, mas então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para mim estar na presença de Deus e receber de Deus os cestos cheios de bênção? O que eu preciso fazer para estar na presença do Senhor de uma maneira diferente? São muitas coisas, irmãos. Eu vou citar algumas coisas aqui. A primeira coisa que você precisa fazer para se encontrar na presença do Senhor e ter resultado deste encontro, é você começar a vencer os seus limites. Começar a vencer os seus limites, e um dos limites que nós temos que vencer, irmãos, são os nossos limites espirituais. Até que ponto a minha vida espiritual, ela está tão rica e forte, a ponto de eu entender todas essas coisas, a ponto de eu entender que Jesus, Ele cura, que Jesus Ele liberta, que Ele transforma, que Ele derrama bênçãos. Quais são os limites espirituais que eu preciso vencer? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Jesus fala assim, olha, precisamos alimentar esse povo, Filipe fala para ele, olha Senhor, nós não temos dinheiro suficiente para alimentar este povo. Em algum trecho, em alguns dos evangelhos, fala que Jesus fez isso justamente para testá-lo. Filipe não venceu o seu limite espiritual, ele se limitou. Quando ele chegou diante de uma situação, ele parou. Quando Jesus falou para ele, alimente o povo, ele pensou um pouquinho e ele falou, beleza. Aí depois ele falou assim, espera aí, eu tenho só 200 dinheiro. Aí ele pensou, não dá para comprar nada. Ele chegou no limite espiritual dele. Aí de repente André levanta e fala assim, olha, Senhor, tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Aí ele diz assim, mas o que é isso para tantos? André foi um pouquinho mais longe, né? Ele falou assim, eu vou apresentar aqui para o Senhor 5 pães e 2 peixes, e vamos ver o que ele vai fazer, porque isso aqui não dá para muita gente não. A André também esbarrou no limite espiritual. Ainda ele foi um pouquinho mais longe, né? Ele falou, vamos ver o que Jesus vai fazer com isso aqui. Está aqui, Senhor, 5 pães e 2 peixes, e ficou esperando para ver. Os nossos limites espirituais, às vezes, bloqueiam a nossa vida de receber a bênção, irmãos. Esses limites espirituais, eles têm que ser vencidos. Nós temos que vencer esses limites espirituais. Quando o Senhor diz assim, olha, Jesus é um Jesus que cura, nós não podemos barrar no nosso limite espiritual e compreender isso. Quando Jesus disse, olha, pega o que nós temos e alimente o povo, eles não deveriam ter barrado espiritualmente. Eles deviam ter pego e falado, Senhor, que hora que nós vamos servir agora? E já partir. Porque essa pessoa não teria limite espiritual, mas nós temos. E sabe como que acontece com os nossos limites espirituais? Quando nós pegamos o nosso espiritual, veja bem o que eu vou falar aqui. Quando nós pegamos a nossa parte espiritual, e nós pegamos a parte espiritual e nós confrontamos ela com uma parte material, aí nós encontramos um limite para o nosso espírito, para a nossa parte espiritual. Ou seja, eu creio que o Senhor pode fazer algo para a minha vida. Aí eu olho para a minha situação material e falo, mas é difícil.
Então o Senhor nessa manhã Ele está dizendo para você, olha, enquanto você tiver limites espirituais, atravancando a sua vida, interrompendo você de pensar e de aceitar e de acreditar que você é uma pessoa que tem fé, você vai estar impossibilitado de receber as bênçãos. Mas quando você deixar com que os seus limites espirituais ultrapassem até mesmo a lógica, aí você começa a receber as bênçãos de Deus. Quando Deus fala para Moisés, olha, toque na água porque o mar vai se abrir. Qualquer um de nós, irmãos, qualquer um de nós ia falar assim, sério, Senhor? Aí nós iríamos pensar algumas vezes, falar, será que eu vou ver esse mar realmente abrir? E o Senhor fala, toca na água que ele vai se abrir. Aí Moisés vai lá, e toca na água, e o mar se abre. Sabe o que aconteceu com Moisés? Quando o Senhor falou para ele, toca na água, ele pode ter pensado 1001 coisa, irmãos. Ele pode ter pensado um monte de coisa, mas a água não foi o limite para o espiritual dele, porque ele sabia quem era Deus, e ele sabia que a parte espiritual vinda de Deus era maior do que qualquer coisa que existe na terra. E ele tocou na água e a água se abriu, e o mar se abriu. Muitas vezes a nossa vida é assim, nós temos até fé, mas quando nós nos deparamos com a coisa material e nós temos que tocá-la para mover a nossa fé, nós esbarramos com um limite ali. Nós falamos, a minha fé ela não é tão grande assim. Quem aqui precisa de cestos cheios, irmãos? Todos os dias. Todos nós. Todos nós. Mas só que nós nos colocamos com limite espiritual para as coisas de Deus. Que nessa manhã você saia daqui sabendo que o Senhor é poderoso para te dar vitória, que o Senhor é poderoso para te fazer feliz, que o Senhor é poderoso para te encher os cestos, te dar abundância de tudo que você precisa, mas você precisa vencer os limites espirituais. Não existe impossível para Deus, não existe nada maior do que o meu Deus, e eu acredito nisso e nada vai barrar a minha fé. Irmão, não tem problema nenhum. Se Jesus falasse, olha, irmão, toca na água para ela se abrir, eu vou pegar o cajado e vou bater na água. Se ela vai abrir ou não, isso aí é outra coisa, mas a minha fé não pode barrar diante de uma situação como essa. Eu vou bater na água. O que Deus tem preparado para você? O que é que Deus tem preparado para você? A pergunta de hoje é o seguinte: você consegue vencer os seus limites espirituais e pelo menos tocar na água? Uma coisa que é questionável, eu posso questionar Deus, por que o Senhor não fez? Eu posso até questionar, irmão, mas eu nunca posso duvidar que Ele é capaz de fazer. Posso até falar, Senhor, o Senhor é o meu socorro, eu preciso disso, por que o Senhor ainda não me ajudou? Sei lá. Mas eu não posso ter a dúvida do cajado. Se Ele mandar você tocar, irmão, é para você tocar, porque os seus limites espirituais não podem te barrar. Se o Senhor falar assim, olha, você tem a possibilidade de receber a bênção aqui, os seus limites espirituais não pode ser o limite te fazer perder, você vai vencer. Eu compreendo, irmãos, eu sei, tudo isso é muito difícil. E aí a gente passa 30, 40 anos na igreja e a gente não consegue entender isso. A gente não consegue assimilar tais coisas, porque é o seguinte, a realidade muitas vezes ela é dura com a gente. A gente vai lá, ora ao Senhor e não vê nada acontecendo. Sim, irmãos, tem gente que ora aí 10, 15 anos, 20, 30 anos por alguma coisa, mas ela não vê acontecer. Isso aí seria um motivo para desanimar, não seria? Mas eu percebo também que quem vence, irmãos, é a pessoa que orou os 20 anos. É a pessoa que orou os 10 anos, é a pessoa que orou os 15 anos, as pessoas que orou os 30 anos, irmão. Aquele que ora uma semana
e não vê o resultado que espera e já desiste, é porque ela barrou no limite espiritual dela. Falou, daqui para frente, uma semana eu oro, irmão, mas 2 semanas já extrapolou o meu limite. Não tenho fé o suficiente para acreditar. Então, irmão, você quer receber cesto cheio? Primeira coisa, vença os seus limites espirituais. Não existe nada que o Senhor não possa fazer na sua vida. Não existe nada que você não possa fazer em benefício de si próprio, acreditando, sabendo e reconhecendo e tendo fé no Senhor Jesus Cristo. Se você tiver que tocar na água, você vai pegar o teu cajado e vai bater nela. Não se preocupe se ela vai abrir ou não, mas ele não pode ser o limite da tua fé, porque quando você bate na água, você fez a tua parte. Abrir o mar já é parte de Deus, mas o bater na água não pode ser o limite da minha fé e da minha parte espiritual. Amém, irmãos? O outro limite que eu preciso vencer para mim receber os cestos cheios na minha vida são os limites da nossa própria vida e da nossa própria existência. Tem pessoas que têm muitos problemas na sua vida, na sua existência. O pastor Neto prega aqui nos domingos a respeito da mente, a respeito do coração, o que o homem pensa, como funciona a mente do homem, como funciona a consciência. Toda vez que nós estamos aqui num domingo aprendendo, nós sabemos, irmãos, e nós entendemos que existe limite na nossa existência também. Existe um limite dentro da minha cabeça. Isso é muito para mim, eu não consigo. Ou, o limite da minha existência, eu não sirvo para nada. Até onde eu posso ir é até aqui só, não consigo ir além disso. Você se depara com alguns limites da sua existência que te impede de receber a bênção. Mas eu vou te dizer um negócio aqui. Em toda a história da Bíblia, todas as histórias da Bíblia, eu vejo que quem recebe bênção de Deus são as pessoas que estão dispostas a fazer algo, vencer os seus limites. Pessoas que estão dispostas a enfrentar tudo que for necessário para receber a bênção de Deus. A gente poderia citar muitas pessoas na Bíblia que fizeram isso. As pessoas que dentro da sua existência, elas encontraram algo maior para enfrentar os limites dela. Então, nesta manhã, se você tem algum limite na sua existência que te impeça de receber a bênção de Deus, comece a trabalhar nela. Olha, irmão, esquece o teu passado, esquece o teu rancor, esquece as suas derrotas, esquece que aquilo que você pensa de si mesmo, que é um coitado e que não pode, vença os seus limites. Seja obstinado, irmão, vai para cima. A pessoa quer receber bênção, mas ela só fica sentada no sofá da casa dela, esperando que aconteça algo. Não, irmão, saia, vai orar, vai fazer algo, vai trabalhar, vai ser obstinado, vai trabalhar para a sua bênção. Eu vou dizer algo para você, muitas vezes para nós recebermos a nossa bênção, nós precisamos de um certo grau de maluquice. A pessoa olha para você e fala assim, nossa, como aquele irmão, ele é esperto, ele vai para cima, ele já quebrou a cara umas 3 vezes, irmão, mas ele vai para cima, ele não está nem aí não. Porque ele não trava nos seus limites da sua existência. Nossa, aquele irmão lá, ele tem um monte de problema. Tem problema com a filha, tem problema com o filho, tem problema com o marido, mas ela está lá firme, ela está lá buscando, porque os limites da existência dela não barrou ela, e ela está buscando a sua bênção. Você pensa que aquela multidão, ela ficou lá quando Jesus pegou o barco e foi para o outro lado? Não, irmãos, elas saíram correndo e foram lá em busca dele. Não tinha nada na vida daquela multidão que impedisse elas de buscar o Senhor. Eu preciso vencer os meus limites. Eu preciso vencer a minha própria existência. Você pode, irmão.
Nunca pense, olha, eu não sirvo para nada. Eu não sou nada, eu sou um coitado, eu nem sei orar. Para com esse espírito aí, irmão. Você sabe como que você aprende a orar? Orando. A primeira oração tua é 2 segundos, a segunda oração é 3 segundos, a terceira oração é 5, a outra é 1 minuto, e aí você vai aprendendo, mas é o quê? Com o hábito, e aí não deixa os limites do teu sono te vencer. Ah, irmão, a minha existência é o seguinte, eu não consigo fazer tal coisa. Consegue sim, irmão. Ah, talvez eu não receba a bênção porque eu não sou assim, ou eu não sou assado. Irmãos, vença os seus limites da sua existência. Você precisa vencer a si mesmo para receber a bênção de Deus. Quantas vezes eu já lutei comigo mesmo para receber algo de Deus, para receber uma resposta. Muitas das vezes eu não recebi a resposta, mas nada me impede de adorar o Senhor, orar a Ele e pedir. Enquanto que o limite meu espiritual, que diante de uma dificuldade eu fico travado, e eu começo a vencer esse limite espiritual, não, irmão, parece impossível, mas eu sei que para Deus não é. Ou quando o Senhor fala assim, ó, bata na água, ele fala, irmão, bate você lá. Caleb, Josué, bate lá vocês, estou cansado. Moisés, olha, irmãos, e Moisés tinha motivo para estar cansado, hein? Bata na água para abrir. Aí Moisés, Caleb, bate lá você. Josué, faz lá, você vai ser o meu sucessor mesmo? Bate lá. Irmão, corre lá e dá a cacetada na água e faz abrir o mar. Vença os seus limites. Você ficar parado, você não vai receber nada. Estão entendendo, irmãos? Você tinha limites, mas a partir de hoje não existe mais limite para você. Se você pensava nisso até hoje, a partir de hoje você não tem mais limites. E o dia que você fraquejar nesses limites, você vai entender, fala, eu fraquejei hoje, mas olha, eu não posso mais fraquejar diante desses limites. A partir de hoje, irmão, não existe mais limite para você. E a maturidade nossa está em entender o quê? Que eu não posso mais na minha mente me perturbar com limites. Porém, eu tenho que entender se Deus vai fazer, se não vai, se Ele quer ou se Ele não quer. Isso eu também tenho que entender. Isso está nas mãos de Deus. Mas aquilo que está na minha mão, na minha vida, no meu espiritual, não pode ser motivo que impeça a bênção dEle. O único motivo para impedir a bênção dEle sobre a tua vida é Ele não querer. Se Ele não quiser, amém. Mas, irmão, não pode vir de mim isso. Irmão, a dificuldade pega ela e luta com ela, irmão, vai para cima. Aí você chega e fala assim, pronto, Senhor, está aqui, não teve limite. O Senhor vai falar assim para você, espera mais um pouquinho, não é agora. Amém. Ou você enfrenta os seus limites, chega diante de Deus e fala, Senhor, está aqui, eu superei os meus limites, não existiu obstáculo para mim e eu cheguei aqui. O Senhor fala assim, bem-aventurado você é, toma a tua bênção, enche o teu cesto de bênção. A partir de hoje, irmão, não existe mais limite para você. Não existe mais. Não existe. Você já viveu a tua vida inteira com dúvida se Deus é capaz de fazer algo para a tua vida. Pare de pensar assim. A minha esposa sabe, a gente passou muito tempo lutando, olha, nós precisamos comprar a nossa casa, nós precisamos fazer algo, nós precisamos ter a nossa casa. Irmãos, e nós lutando, orando, pedindo, mas será? E a gente naquela dúvida, na fraqueza dos limites.
Olha só os limites espirituais, na nossa fraqueza. Será que Deus vai fazer um dia? Será que Deus? Será que a nossa condição financeira vai fazer? Será que vai acontecer? Aí nós nos esbarramos com um limite na nossa existência. Nós pegamos a nossa vida física e comparamos ela e confrontamos com a nossa vida espiritual. Olha, para nós não existe jeito. Eu quero, mas os meus limites espirituais me deixam em dúvidas. Eu quero, mas o meu limite da existência, aquilo que é físico, dinheiro, não me deixa ver a possibilidade. É assim que funciona, irmão. Até que chegou um belo dia que deu certo, hoje nós estamos na nossa casa. Como, irmão? E aí eu pude ver, irmão, só não existe limite para o poder de Deus. Ah, se Deus vai fazer algo para você, se vai mandar alguém, se vai cair dinheiro do céu, se vai achar alguma coisa, sei lá, irmão, Deus ele vai dar um jeito, porque Ele é tão poderoso que não existe nada impossível para Ele. Essa é a primeira barreira que eu preciso vencer. No meu espiritual não existe impossível para Deus. O jeito que Ele vai fazer não importa. Como vai ser, não importa, mas a hora que vir você vai falar assim, olha, Deus fez. Eu me lembro quando eu estava construindo a igreja, onde a gente ia lá, todo o dinheiro que a igreja tinha para construir foi enterrado lá nos alicerces, irmão. Uma igreja bem grande. Aí acabou o dinheiro, pastor. Mas a fé do pastor era tão grande que ele falou, nós vamos conseguir fazer isso aqui. E fez, irmão, está lá a igreja hoje de pé. Você sabe o que acontecia? Os irmãos estavam trabalhando lá, passava alguém de carro, olhava a obra. No outro dia a pessoa chegava lá e falava assim, quem que é o pastor da igreja? Sou eu. Ó, estou vendo aqui a obra de vocês, pode deixar que todas as vidraças eu vou dar. E aí? Aconteceu isso, irmão. Pessoa aparecia do nada e falava assim, olha, pode deixar que o piso eu vou dar. O outro passava e falava assim, ó, estou vendo aqui a obra de vocês, ó, vou fazer uma oferta para o senhor aqui, ó, pode deixar que toda a vidraça da igreja eu vou dar. Está lá a igreja. Porque o pastor da igreja sempre foi um homem de fé, cheio de falhas, tem falhas igual todo mundo, mas enquanto a fé, vamos fazer. E ó, foi para cima, irmão, e fez mesmo. A gente olha e fala assim, meu Deus. E eu sofrendo na minha fraqueza espiritual, na minha fraqueza material. A partir de hoje, irmão, não existe mais limite para você. Se tem algo que te aflige, a tua mente, o teu coração, aquela perturbação, acabou. Não existe mais limite para a tua vida. Você vai chegar lá no finalzinho e vai falar, Senhor, eu estou aqui, ó, venci tudo. Todos os meus limites foram vencidos, Senhor, estou aqui agora diante de Ti. Como eu disse, ou Ele vai falar, espera mais um pouco, ou Ele vai te dar a benção, não importa, mas os teus limites Ele tem que vencer. E quando as pessoas chegam lá, a multidão, chega diante de Jesus, olha só, e eles tinham um monte de coisa para buscar, uns queriam ser curados, outros queriam uma resposta, outros queriam, sei lá, cada um tinha a sua dificuldade e seu problema para estar diante do Senhor. Aí Jesus falou assim para eles, ó, senta aí, e ó, ensinando, e falando. O ministério de Jesus, ele foi basicamente ensinar. Se você pegar essas bíblias de celular e editar lá na busca lá, e ensinava ou alguma coisa a respeito, vai aparecer um monte de versículo no qual mostrava que Jesus, ele ia para ensinar. Quando Jesus ele começava a ensinar as pessoas, ele ensinava mais ou menos essas coisas que nós estamos falando aqui. Olha, vença você mesmo.
Vença os seus limites, você é pecador, mas se você vir a mim, você vai ser liberto do seu pecado. Olha, vença as suas limitações, era isso que Jesus ensinava a eles. Vença. Quando Jesus chegava diante do homem, ele revelava as coisas do homem. Você é assim, assim, assim. Vença isso. E ele ensinava as pessoas a vencer a si mesmo. Muitas vezes, irmãos, eu já disse aqui, o nosso maior inimigo não é o diabo. Muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Às vezes o meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque eu quero alguma coisa, mas eu não faço nada. Eu preciso de algo de Deus, mas eu não me coloco diante dele, eu me coloco diante dele com limite. Às vezes o meu maior inimigo sou eu mesmo, e é isso que Jesus ensinava. Abra sua mente, o seu coração, olhe para dentro de você mesmo. E aí ele ensinava a respeito do reino. Olha, porque Deus tem um lugar preparado para você. E ele ensinava as pessoas e as pessoas ficavam admiradas. E olhava para ele e estavam dispostas a ouvir. Jesus ensinava, irmão, sobre o inferno. Olha, se você não tomar cuidado, lá tem choro e ranger de dente. Se esse pecado, se essa coisa ele te faz pecar, arranca ela e joga fora. Ou em determinado momento ele fala assim, afaste de mim, seu maldito, eu não te conheço. Para você está preparado aquilo que eu preparei para o diabo e seus anjos lá e seu exército. Porque ele pregava sobre o inferno. E as pessoas ficavam olhando a ele e ficavam aprendendo com ele. A ponto, irmãos, de passavam horas, irmãos, horas e horas ouvindo a Jesus Cristo. Eles nem estavam preocupados com cesto de peixe, de pão. Eles ficavam horas ouvindo a Jesus Cristo. Horas, se maravilhando com os ensinamentos dele. Eu preciso ouvir isso. Eventualmente ele curava um ou outro diante do seu grande poder, mas a fome da multidão não era comida, irmãos. A fome deles era aprender de Jesus Cristo. A fome deles era essa. E aí Jesus ensinava eles e falava assim, agora eles encontraram o pastor deles. E quem tem o seu pastor não precisa de mais nada. E eles ficavam ouvindo. Você quer cesto cheio, irmão? Todo mundo quer. Mas você tem limites. E um dos limites que você tem é o limite de aprender. Quantas vezes você pega a Bíblia para ler? Quantas vezes você busca aprender? Eu tenho um problema, irmãos. Eu pego alguma coisa para ler, 5 minutos, irmão, já começo a dar sono e começo a ficar incomodado, mas eu faço, irmão, eu luto. E eu amo estudar, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu amo, é minha paixão esse negócio de estudar e de ler. E eu tenho dificuldades, mas eu faço, eu vou lá, eu luto contra mim mesmo, eu faço. Não estou me exaltando aqui não, irmãos, eu estou falando do que eu sou realmente. Porque eu sei, irmão, que se aprender algo de Deus é extremamente importante. É revelador quando você lê a palavra do Senhor, entende algumas coisas que Ele quer falar contigo. Muitas vezes tem coisas que você não vai aprender aqui em cima do púlpito, ouvindo de alguém daqui. Tem coisas que você vai aprender no íntimo, quando você pega para ler, estudar e colocar o teu coração diante do Senhor e fala, Senhor, me ensina agora. E Ele te revela coisas. Mas nós temos preguiça, nós temos sono, porque os nossos limites da nossa existência nos impedem de aprender. E essa multidão, eles não tinham limites, eles ficavam horas na frente de Jesus Cristo, aprendendo. Tem uma história que diz o seguinte, sempre gosto dessas histórias, né, irmãos?
mas é bom para ilustrar. 3 pessoas chegaram diante do tribunal de Cristo, diante do tribunal celestial. Chegou lá um pobre, um rico e um libertino. Pessoa que só quer saber de bagunça, né, irmão? Quando o tribunal foi interrogar o pobre, o tribunal perguntou assim para ele: por que você não ocupou o seu tempo em aprender a palavra de Deus e estudar a palavra? Aí o pobre olhou para o tribunal e falou o seguinte: eu sou muito pobre, eu tinha que ficar correndo atrás do alimento, eu tinha que ficar correndo atrás das minhas coisas lá, e eu não tenho dinheiro, eu não tinha tempo. Aí beleza. Aí o tribunal chamou o rico e falou assim, só que antes de chamar o rico, ele falou o seguinte para o pobre, falou assim: você era mais pobre do que Hilel, que era um rabino. Aí o tribunal fala para ele assim: Hilel, ele saía todo dia para ganhar o seu dinheiro. Todo dia ele tinha que ganhar o seu dinheiro. Metade do dinheiro ele pegava para pagar as suas contas e as suas despesas da casa. A outra metade do dinheiro, que era muito pouco, ele pagava para estudar. E ele ia na escola aprender a palavra com os outros mestres. Certo dia, ele saiu para ganhar o seu dinheiro e ele ganhou só uma metade do dinheiro, que foi o suficiente para ele pagar as contas da casa, ou buscar o alimento, que seja. E não sobrou dinheiro para entrar na escola, impediram ele de entrar porque ele não tinha o dinheiro. Ele subiu lá em cima do teto, clarabóia, que chama aquela parte clara, né, que tem no teto, um vidro, para clarear o ambiente, e ele subiu lá e ficou estudando lá de cima. E era um dia que estava bastante neve, e ele ficou lá estudando e ouvindo o que os mestres falavam lá embaixo. Ele não podia entrar porque ele não tinha dinheiro. E ele ficou lá em cima. No outro dia de manhã, os professores lá da escola, os mestres, chegam e falam assim: mas está escuro aqui dentro, por quê? Aí eles olharam para cima e viram que estava tampado o vidro lá do teto. Aí quando eles subiram lá, encontraram Hilel todo coberto de neve em cima do vidro, tampando a passagem da luz. Aí eles tiraram ele lá de cima, trouxeram para baixo e cuidaram dele. Aí ele pergunta para o rico: por que você não estudou a palavra? Aí o rico fala assim: eu era tão rico, eu estava preocupado com os meus negócios, buscando lá os meus gados, a minha empresa, e não sei o que, tão ocupado com os meus clientes, que eu não tinha tempo de estudar a palavra. Aí ele fala assim: por acaso você era mais rico do que o rabino Elazar? Que ele tinha quase a cidade inteira era dele, que ele tinha mais de 1000 barcos parados no meio do rio. Você era mais rico do que ele? E ele andava em todas as cidades com um saco de farinha nas costas, buscando vários lugares para aprender. Por acaso você era mais rico do que ele, que andava de cidade em cidade com um saco de farinha nas costas para poder aprender? Aí ele perguntou para o libertino: por que você não estudou a palavra? Por que você não estuda a palavra? Aí o libertino assim: é porque eu sou muito bonito. Eu estou preocupado com as minhas paixões, estava preocupado com as minhas libertinagens e não estudei. Aí ele falou assim: por acaso você era mais bonito do que José? José, a mulher de Potifar, fez de tudo para ficar com ele. Mas ele se manteve firme porque ele conhecia a palavra, porque ele estudava a palavra e ele sabia o que era. É claro que naquela época não tinha palavra ainda, né? Mas tinha já o conhecimento de Deus, ele já sabia quem era Deus. Quando ela falou assim: vamos aqui pecar aqui, ele falou assim: não, eu não posso fazer isso contra o meu Senhor, porque eu sei que eu estou pecando contra Deus. Ele sabia muito bem. Por acaso você era mais bonito do que José? E aí o tribunal decidiu: olha, o pobre vai ser condenado por causa de Hilel, o rico vai ser condenado por causa de Elazar, e o libertino vai ser condenado por causa de José. Onde você quer chegar com essa história, irmão? Você não conseguiu entender? Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é bonito, se você é feio. Nada é desculpa para não se aplicar ao estudo da palavra. Nada é desculpa. O dia que você der uma desculpa, ele vai te julgar assim como ele fez com esses 3. Você era pobre, você não estudava porque você era pobre? Você não estudava porque você era rico?
Você não estudava porque você estava preocupado com as suas paixões? Nunca pare de aprender. Nunca pare de aprender. Se você quer ver cesto cheio, coloque-se diante da palavra de Deus para aprender incansavelmente, para você ver o cesto cheio sobre a sua vida. Amém, irmãos? Amém? Um dia na faculdade, o diretor, nós fomos reclamar com ele lá que estava tendo muito trabalho, os professores estavam colocando muito trabalho e a gente estava conseguindo fazer, porque afinal de contas trabalhavam, né, irmão? Sempre é uma desculpa, né? Diretor, tem muito trabalho e a gente não consegue fazer, o diretor foi lá na nossa classe. Um falou, outro falou, aí ele falou assim, espera aí que eu vou contar minha vida. Ele começou a contar a vida dele, o que ele fazia para estudar. Não vou contar aqui, mas aí ele disse assim, ele disse uma palavra que ficou guardado para mim, comigo. Ele falou assim, você dorme? É óbvio, as pessoas falam assim, nós dormimos. Ele falou, então você tem tempo para estudar. Conseguiram entender, irmãos, ou não? Conseguiram entender? Você dorme toda noite? Sim, durmo. Então você tem tempo para estudar. Pega 1 hora do teu sono que era para você estar dormindo e estuda. Mas eu só durmo 5 horas, então você vai dormir 4 a partir de hoje. E 1 hora você vai se dedicar ao estudo. Irmão, eu durmo só 3 horas. Irmão, você vai pegar 1 hora e vai estudar, e as outras 2 você vai dormir. Irmão, mas eu já trabalhei o dia inteiro. Ok, você já recebeu o teu galardão pelo teu trabalho. Mas agora usa o resto do período. Agora eu vou dormir. Você vai tirar um tempo para você estudar. Irmão, mas eu só durmo 1 hora por dia. Tira meia hora para você estudar. Dorme só meia. Irmão, eu durmo só 10 minutos por dia. Pega 2 minutos e estude e durma só 8. Sabe por que nós não estudamos a palavra e nós não lemos a Bíblia? Porque nós estamos limitados e o nosso limite nos impede de receber a bênção. Não estou dizendo, irmão, que se você ficar mestre na Bíblia, se você souber tudo ela de cabo a rabo, você vai ser abençoado com isso. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela tem poder sobre a nossa vida. Nós vamos ser como a planta junto ao ribeiro. Vocês lembram disso? A palavra vai te deixar um crente firmão. Bate o vento do lado de cá, você tomba, mas você não cai. Bate o vento do lado de cá, você tomba, mas não cai. Por quê? Porque a tua raiz está firmada. E essa firmação, essa raiz só é para aquele que aprende a palavra. Irmão, mas eu não sei ler. Então vem no culto aprender, mas não deixe de aprender. E quanto mais eles ouviam, irmãos, mais eles ouviam, mais eles queriam ouvir. E quanto eles mais ouviam a Jesus, mais eles sabiam que eles não iam sair de lá com fome. Eu não sei o que Jesus vai fazer não, mas eu estou aqui ouvindo Ele. Eu estou até com fome, mas não importa, eu estou ouvindo Ele. Eu sei que com fome daqui eu não vou sair. E se eu sair daqui com fome de comida, eu sei que eu vou sair alimentado espiritualmente. O Senhor vai encher o meu cesto espiritual, porque eu estou ouvindo. Quando você aprende, você sai do comum. Já preguei aqui da outra vez, lembra da multidão, do comum? As pessoas de massa, aquelas pessoas que andam de um lado para o outro sem saber para onde vão, sem saber quem são, sem saber o que querem. Quando você aprende da palavra do Senhor, você se desliga desse tipo de gente e passa a ser uma outra multidão. Você passa a ser uma multidão que saiu do comum, porque o comum todo mundo vai, mas você é diferente, porque você aprendeu. Nós vimos isso, irmão, muitas vezes na Bíblia. Quando Jesus chega para pregar para a mulher samaritana, ela saiu de lá diferente, ela saiu do comum e passou a ser diferente. Quando Jesus prega para Pedro e fala, você vai me negar, ele faz um confronto tão grande dentro da cabeça de Pedro, do coração dele, que transforma a vida daquele homem, através de uma palavra. E ele saiu do comum e virou quem é Pedro, né? A gente sabe.
E é assim, irmãos, a nossa vida. Enquanto a gente andar limitado, como crente limitado, nós não vamos ver o nosso cesto cheio de bênção. O teu cesto, eu não sei o que você quer dentro dele. Cada um tem a sua necessidade, cada um precisa. E eu sei que uma das necessidades de todos nós, irmãos, é que o nosso cesto seja cheio da certeza de fé, de que o Senhor está conosco. Esse é o primeiro cesto nosso que precisa ser cheio. Para isso, muitas vezes, você tem que aprender. De tudo isso que eu falei aqui, nós temos que finalizar. Quando Jesus olhar para você, que agora você é uma multidão que está aqui nessa manhã, e Deus olha para você nessa manhã, Ele vai falar assim, e Ele vai saber o que está acontecendo dentro do teu coração. E Ele olha para a multidão, e Ele vê aqui dentro agora, irmãos, não mais uma pessoa que tem limite, mas uma pessoa que daqui para frente é obstinada, que é inflexível. Não existe dúvida. Se você acredita que Deus Ele é poderoso, Ele é poderoso, e nada pode fazer você mudar. Você se desligou do comum. Você é outra pessoa. Deus olha para você nessa manhã, Jesus olha para você nessa manhã e fala: agora sim, eu estou olhando para alguém obstinado. Agora sim eu estou olhando para alguém que quer fazer a diferença, a começar por ele mesmo. Quando Deus olha para você nessa manhã e já começa a enxergar no teu coração que, ainda que seja mínima, mas que já está começando a ter uma mudança no teu pensamento a respeito das coisas de Deus, Deus vai começar a abrir a bênção dele e começar a colocar na tua vida o pão e o peixe para encher o teu cesto. Toma, 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 a tua bênção está aqui. Você está ouvindo e você está aprendendo a palavra. Amém, irmãos? Quem precisa disso? Eu preciso todo dia, irmão, todo dia o Senhor, eu preciso dele na minha vida, eu preciso ao encontro dele, buscar e saber que ele é poderoso para fazer tudo na minha vida. E eu tenho certeza, irmãos, que os meus cestos vão começar a se encher. Pode ser que aquele cesto que eu tanto almejo, aquele lá, irmão, que está no fundo do teu coração, que você tanto almeja, talvez ele vai ser o último a ser cheio, mas não tem problema não. O importante é que um dia ele vai ser cheio. Acredite nisso. Mas o primeiro cesto que Deus quer encher na sua vida nesta manhã foi exatamente isso, que você não pode entrar na presença de Deus com limites. Esse é o primeiro cesto que Ele encheu hoje na tua vida. E se você se preparar, Deus tem muito mais. Mas carregue esse cesto hoje para sua casa. Não existe mais limite para você. Coloque-se de pé, irmãos. Eu vou orar, eu vou fazer a oração aqui para que Deus abençoe a tua vida. Você vai orar ao Senhor e falar: Senhor, talvez alguns de vocês digam isso: Senhor, até aqui eu pensava diferente, mas hoje eu comecei a compreender o que é servir a Deus de verdade. O que é ser uma multidão que serve a Deus e não a multidão que anda perdida. O cara está na igreja, mas está perdido. Eu já falei sobre isso aqui, vocês sabem o que eu estou dizendo. Mas eu sou a multidão que hoje, Senhor, acordou. E hoje, Senhor, eu aprendi que não existe limite para mim. E eu vou sair daqui acreditando. Talvez a tua oração hoje seja essa. Feche os teus olhos. Comece a orar, irmãos. Não fique esperando a gente falar ou a gente pedir. Você comece a orar agora. Todos nós temos motivos para orar, para quebrar os nossos limites, para vencer os limites. E é essa oração que você vai fazer hoje. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós compreendemos o propósito desta palavra, Senhor. Esta palavra ela não vai voltar vazia, Pai, em nome de Jesus, porque foi o Teu Espírito Santo que nos deu ela.
Talvez, Senhor, o teu servo entrou aqui, ou a tua serva entrou aqui nesta manhã com dúvidas, ó Pai, cheios de limitações. Talvez as pessoas que estão assistindo pela internet, ó Pai, estão lá nas suas casas, ó Deus, cheios de limitações, e eles confrontam a sua vida espiritual com as limitações físicas, ó Pai, e percebem que não tem mais jeito. Mas essa manhã, Senhor, o teu Espírito Santo vai mudar o coração dos teus servos, para que eles saibam que não existe mais limites para a vida dele, e que o teu poder é só aquilo que importa na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, comece a trabalhar nos corações, comece a trabalhar na mente do teu servo, comece a trabalhar, ó Pai, na vida do teu servo, para que ele compreenda o lugar que ele está, com quem ele fala, com quem ele anda, que é o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que está pronto para ajudar. Senhor amado, nós não queremos ser uma multidão como as outras que andam por aí perdidas sem ovelhas, mas nós somos, ó Pai, a multidão das quais nós encontramos o nosso pastor. E as nossas limitações, ó Pai, não esbarra mais em nada, porque agora nós encontramos o nosso pastor, aquele que nos dá tudo, aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que nos sara, que nos dá o alimento, que nos ensina. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, faça prosperar o teu povo, Senhor, todos aqueles que aqui estão nessa manhã, mesmo aqueles que não estão aqui, mas são servos teus dentro desta casa, que o Senhor possa abençoar e derramar vitória. Encha, Pai, os cestos na vida dos teus servos, para que eles saibam que tu és Deus e que não existe limites para o teu poder, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa rica oportunidade. E que as nossas falhas, ó Pai, não sejam mais empecilho para recebermos as tuas bênçãos, que os nossos limites não existam mais, mas que nós possamos estar firmes e conscientes de que o Senhor é poderoso para nos dar muito, muito e muito mais. Lá, Senhor, eles saíram no final de toda a história com 12 cestos cheios. Eles estavam alimentados, mas ainda assim sobraram 12 cestos cheios. Nessa noite, ó Pai, nós nos alimentamos, mas nós queremos sair daqui, Senhor, com 12 cestos cheios para a nossa casa, porque o Senhor oferece muito, muito, muito mais do que muitas vezes nós precisamos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por ter nos sustentado até aqui e nos dado força para entender a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida. Senta um pouquinho, irmãos. Só um recadinho rápido aqui, irmãos. O certo, eu vou dizer qual que é o certo. O certo é quando nós acabamos uma palavra, é oração do Pai Nosso e tchau. Para quê? Para que você não desvie o teu pensamento com outra coisa, a não ser a palavra. Eu gosto de fazer assim. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, mas eu vou dizer para você o seguinte: não deixe essa palavra morrer na tua vida. Não existe mais limite para você. Amém? Hoje nós vamos votar. Sei que vocês ainda não votaram, as pessoas que estão em casa talvez vão votar hoje. Vou só dar uma dica para vocês. Não vou falar nada de candidato aqui não, pode ficar tranquilo. Vou dar uma dica para vocês. Alguns sabem, outros nem tantos, mas é o seguinte: sempre que nós vamos votar para um prefeito, nunca esqueça de votar para um vereador. Aí como que eu vou fazer essa escolha? Se você tem um prefeito que você gosta, se você tem um prefeito que tem o mesmo pensamento seu, que prega as mesmas coisas que você, e você vota com ele por alguma afinidade, o teu vereador, ele tem que ter a mesma qualidade. Parece óbvio, mas eu vou te explicar. Quando você escolhe o teu prefeito, o teu vereador, escolha um que tenha o mesmo pensamento do prefeito. Por quê? Porque quando o prefeito coloca alguma coisa lá na Câmara, lá nos vereadores para votarem, por exemplo, eu quero fazer uma escola em tal lugar. Suponha um exemplo, tá, irmãos? O prefeito vem e coloca lá. As outras pessoas que estão lá dentro dos vereadores vão ter que aprovar o projeto. E acontece muitas vezes de um vereador ser de oposição e falar: não vai construir escola lá não. Entendeu? E vota contra.
Então é importante, quando você eleger um prefeito, você escolher um vereador que se enquadre dentro da proposta daquele prefeito. É assim que funciona a política. Não é sair por aí, pegar um santinho no meio da rua e votar, não. Não. E outra coisa, nunca vote em branco e nem anule o seu voto. Existe aquela lenda, né? Eu voto no menos pior. Não tem problema, vota no menos pior, mas vote em alguém. Porque, irmãos, as pessoas que são corruptas na política, elas corrompem as pessoas. E essas pessoas, elas votam nela. Você pode não votar, mas eles vão votar. Então, muitas vezes você deixa de votar, mas tem pessoas que estão sendo pagas para votar, e elas vão votar no seu lugar. Então, nunca deixe de votar. Se você tem possibilidade de fazer, faça. E dentro dessa regra, se você escolhe um prefeito, escolha um vereador que se enquadre dentro dessa proposta. Por exemplo, eu voto num prefeito que ele é contra o aborto, por exemplo, ou ele é contra a legalização das drogas. Você vai pegar um vereador que pensa da mesma forma. Porque o dia que aparecer um projeto desse lá, eles vão votar igual. Entenderam o que dizer, irmãos? Não precisa ser nem do mesmo partido, mas eles que têm o mesmo pensamento. Por exemplo, eu votei, você vai lá e vota lá no Bolsonaro. Aí você vai e vota nos deputados. Presta atenção nisso aqui. Aí você vota num cara lá que nem o Bolsonaro. Estou dando o Bolsonaro como exemplo, que é o nosso presidente. Você votou nele, mas aí para deputado e senador, você votou no cara do PT, que é a oposição. Sabe quando que eles vão aprovar o projeto do teu presidente? Nunca. Então, você votou num cara que nem ele, vote em deputado e senador que tem o mesmo pensamento. Hoje, graças a Deus, nós acordamos para a política, porque não era assim. Quantas vezes você ia na eleição, procurava um santinho no meio da rua, vou votar para esse cara aqui mesmo. E votava nele. Quem já fez isso, irmão? Eu já fiz. Então, hoje é um dia importante. Se você já tem o seu candidato, se você não tem ainda, se você estava na sua cabeça, eu não vou votar para ninguém não, eu vou votar em branco lá. Não, irmão, não. Se você quer cesto cheio para a tua vida, comece elegendo pessoas que vai te possibilitar um monte de coisa, irmãos. Começa aí. Não tem o candidato, irmão, então você vai chegar na tua casa, você vai abrir a internet, vai procurar um candidato, vai ver a proposta dele, se enquadrar dentro daquilo que você pensa, daquilo que você espera da cidade, vote nele. Está entendendo, irmãos? Amém? Esse era o recado que eu queria dar para você, porque é importante, faz parte. Uma autoridade dentro de uma cidade, ela pode ser desde uma bênção para nós, ou até mesmo uma maldição para nós. Então é importante você escolher. Tem vereadores, tem prefeitos aí, por exemplo, que ajudam muito as igrejas, e isso é bom para nós. Olha, começa a olhar essas coisas. Não despreze a política não, porque ela interfere todo dia na tua vida, viu? Nós nunca vimos algo tão semelhante igual acontece nos dias de hoje, o quanto que a política interfere na nossa vida, não é, irmãos? Prefeitos soldando a porta dos estabelecimentos, irmão, tirando o emprego das pessoas. Olha só, irmão. Amém? Nosso cesto, ele começa a se encher a partir daí também. Amém? Coloque-se de pé. Seja consciente de tudo aquilo que você faz, seja consciente. Não faça nada sem antes ter estudado e sem antes ter verificado. Faça tudo com consciência e com temor de Deus sobre a sua vida. Nós sabemos o que nós precisamos como nação, nós sabemos o que nós precisamos como cidade, como cidadão. Então faça valer o teu direito, vai lá e vota. Nada de voto em branco não, viu, irmãos? Nem anular, vota. Amém? Posso ouvir um amém aí? Amém. Vamos orar então para a gente encerrar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tão maravilhoso conosco, ó Pai, tem nos dado a oportunidade de aprender. Pai, todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, nós aprendemos do Senhor. Todas as vezes que nós viemos à igreja, nós aprendemos do Senhor. Todo dia, ó Pai, nós aprendemos um pouquinho, nós te agradecemos por isso, ó Pai. Nós agradecemos pela Tua misericórdia, por nós estarmos aqui hoje, vivos, aprendendo a Tua palavra, ó Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que aqui está nesta manhã, pelas pessoas que estão assistindo pela internet. Muito obrigado, ó Pai, pelas vidas que o Senhor tem preservado e tem mantido na Tua presença, Pai.
Música